gente, o canal Efêmera tá de volta para uma ocasião mais que especial. Hoje a gente está visitando a sede da Visionária, encontrando as fundadoras desse projeto, Monique, Ana e Maria. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada a você, amiga. Por nos receberem, né, na verdade, porque a gente tá aqui com ela tá elas. invadindo o espaço delas. Contem o que é a Visionária pra gente. Quer que eu conte, Monique? Ai, conta, amiga. Que boa nisso. Contar, Maria? Ai, conta, amiga, você é tão boa nisso. Bom, a Visionária Lab é a gente está chamando de um laboratório de conteúdo e conhecimento a partir da diversidade. E o que significa essas palavras, né? Porque a gente fala tudo que a gente faz, sempre tem um monte de palavras estranhas, assim. A gente não consegue fazer as coisas, né? É agência, é produtora. E aí a gente também não sabe muito bem porque a gente é uma mistura de tudo isso, né? A gente trabalha com conteúdo numa perspectiva de audiovisual, a gente trabalha com pesquisa, entendendo como que a gente conecta marcas, projetos com as comunidades e as causas. Então, para isso, a gente vai utilizar a comunicação como ferramenta para construir essas novas narrativas. Perfeito. O que é o laboratório para vocês? A gente acredita que é impossível produzir diversidade a partir de uma... Errei. Que é impossível produzir inovação a partir de uma cabeça só, uma mente só. Então a gente entende que para a gente realmente inovar o mercado de comunicação, a gente precisa trazer outras pessoas, outras mentes que não necessariamente têm abertura para entrar nesse mercado. A diversidade, ele é um DNA, né? Ou você tem esse DNA de ter compreendido, ter vivenciado. Então, tudo que a gente constrói, a gente fala que a gente constrói conteúdo a partir da experiência. E a experiência de diversidade de cada um é que vai construir essa pluralidade da comunicação. E a identificação, que é uma Exato. coisa super importante quando a gente tá querendo comunicar alguma coisa. E é o que falta, e falta muito na nossa publicidade, né, Isso soa gente? muito falso, desculpa, é que eu só vou falar isso, que soa muito falso. Sim. Quando você percebe que tem pessoas inseridas nos contextos, falando sobre esses contextos. É muito diferente de quando uma pessoa pensa em atingir aquele público, mas ela não tem vivência A naquilo. Visionária é um negócio social, é um negócio de impacto social, que o objetivo é que a gente tenha serviços que possam trazer sustentabilidade para esse negócio, que a gente possa vender esses serviços, mas que a gente consiga entender qual é o impacto que a gente quer causar nesse ecossistema, entendendo que a gente tem uma responsabilidade também enquanto mulheres negras de trazer uma veracidade para as nossas causas, Com certeza. né? Porque não tem só uma apropriação de uma narrativa ou de uma estética ou de uma linguagem sem a real conexão com esse movimento, né? Então a gente acha que é muito importante não só a gente ter essa diversidade, mas que a gente possa fazer uma inclusão produtiva desse jovem da periferia que teve ali uma formação em fotografia, né? E o mercado de economia criativa, ele te dá toda a possibilidade, porque a partir do momento que você tem um portfólio, você não necessariamente precisa ter uma faculdade, né? Você precisa ter o olhar, você precisa ter a técnica, e isso você pode desenvolver. Mas quem contrata de fato esse jovem que não consegue muitas vezes nem compreender o que é um portfólio, como fazer um portfólio, como fazer um portfólio em inglês, fazer uma programação de um site, entender que tem provedor, que computador que a gente está falando. Tem alguns espaços que aparentam ser democráticos, mas é uma falsa democracia. Então, pra gente é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de fato, fazer essa inclusão produtiva, né, dessa diversidade, dessas pessoas que estão aí, que estão à margem, e que a gente acredita que esse corpo, né, esse corpo marginal, ele é um corpo que é um território criativo essencial pra gente poder produzir inovação nesse momento. Sinto que caminhei pela vida mais ou menos da mesma forma que você. Eu brinquei, estudei, amei, trabalhei. Em certo momento, decidi que poderia mudar o mundo. O mundo não mudou, no entanto, e continua como era há 10 mil anos atrás. Mas uma coisa eu entendi. Entendi que o mundo não muda porque não somos nós quem contamos essa história. Tudo isso começou com um filme documental chamado Visionários da Quebrada, que inclusive assistimos nós duas. Sim, preciso falar sobre esse detalhe. Eu fiquei emocionada, ficamos juntas, né, amiga? Total. Saí emocionada, chorei em vários momentos. Mas a gente queria entender um pouco desse processo e como o Visionários levou vocês a chegarem na Visionária, que eu acho que foi um pouco esse o processo. Nervous? Vai falando, que nem a gente tava falando aqui, vai todo mundo cortar. Então,
Então, Visionários da Quebrada, né, o documentário Visionários da Quebrada, ele nasce a partir de alguns incômodos pessoais. Eu e a Ana estávamos num processo de descobrir o que de fato a gente gostaria de fazer, estava num processo de autonomia, trabalhávamos numa organização social e muitas das vezes a gente estava com cargos, né, relativamente importantes, né, com nome, mas na hora da decisão da gente poder propor, a gente não era ouvida. A gente viu que não fazia mais sentido estar trabalhando para essas pessoas e que a gente poderia de fato poder trabalhar para o que a gente acreditava, né? Então foi num lugar mais de experimentação também. Eu não era do audiovisual, a Ana também não. Mas a gente entende que a ferramenta do audiovisual é para que a gente possa, inclusive, aprender a fazer, trabalhar com outras coisas e que não necessariamente precisa só da técnica. O Visionários, ele é como se fosse um filme processo, né? Que ele se dá de uma pesquisa autobiográfica, de alguma forma, num processo de entendimento das nossas próprias histórias, de como que esse corpo, ele que é atravessado por diversas opressões e racismos e na sua vivência, como que você constrói um entendimento de carreira a partir disso. E aí a gente foi em busca de entender quais eram as biografias que poderiam nos trazer caminhos para que a gente pudesse entender o nosso próprio trabalho. E aí a gente foi encontrar com os nossos, assim, com as pessoas que a gente acreditava e que são histórias que não são contadas, né? Então quando a gente vai ver o Prêmio Empreendedor Folha, quem são os jovens que estão fazendo mudança no mundo, são sempre pessoas que não são parecidas comigo, né? Sempre esse lugar do homem branco ou do cara da FGV que vai fazer uma transformação e que na verdade a gente tá sempre como um problema nessa história e sempre é muito passivo perante esses problemas e que não é uma realidade quando você entra numa periferia e entende todas as inovações que são empreendidas diariamente para que essa vida possa ser mais potente, e a gente quis trazer esse olhar de abundância. Eu olhando com o meu olhar de vivência, olhar para fora do meu próprio umbigo e olhar um mundo que não me pertence, mas olha que incrível todas essas coisas que estão acontecendo e que a gente nem imaginava. E a gente que está aqui na região central, com outro tipo de vida, da ponte para cá, com todas as nossas facilidades, entender, olha tudo isso que está acontecendo, a gente precisa trazer isso à tona. E vocês inserirem esse filme na Livraria Cultura, nos cinemas, nos espaços, cara, vocês estão perdendo tudo isso. Vocês estão perdendo ver tudo isso. Você que tá assistindo o Faustão aí, Gugu, pode sair de casa, pode descer, pode vir falar um pouco da sua história, vem participar, vem aparecer, vem tocar. Rolou atividade, tá rolando ainda com as crianças atividades lúdicas, certo? Então, quem tá vivo aí pode fazer um barulho pra mostrar pra comunidade que aqui tem cultura. Faz um barulho aí, Quebrada, vamos fazer um barulho aí. Salve, salve, Quebrada! Nosso objetivo é, quando cada passo que a gente vai dando, seja em direção à Visionária como uma produtora de comunicação, como que a gente pode ir trazendo essas pessoas para próximo desses projetos, né, fazendo essa marca, entender como que ela pode apoiar esse empreendedor e ir lá e militando por isso de, cara, vamos trocar os parceiros, vamos fazer com coisas novas, vamos chamar, sei lá, um estilista periférico que tá fazendo um projeto incrível em Paraisópolis e que pode, fazer um trabalho incrível pra você, assim. O Visionários, ele era um produto tão forte, em termos de sido feito com tanta verdade, que as pessoas entenderam que a gente tava construindo ali uma linguagem e que a nossa rede também acreditou, né? Porque eu acho que a gente é resultado de uma coletividade que vai lá e diz, olha, o que vocês estão fazendo faz sentido pra gente, né? A gente acredita nisso com você e vamos captar grana quando a gente precisa mobilizar, vamos fazer esse filme rodar, a galera tá lá junto pra, puxar o lençol e fazer exibição na praça, e vamos lá fazer roda de conversa, tudo isso sem grana. O filme, eu acho que ele custou mais de 400 mil reais e, assim, em economia colaborativa. Porque de grana mesmo a gente mobilizou, sei lá, 50 mil, que é uma puta grana pra gente, assim, porque a gente começou com 10, mas de 50 mil a gente tá falando de 5 mil pessoas impactadas. Em São Paulo a gente conseguiu alcançar todas as regiões, a gente fez exibição em todos os céus no circuito de impacto.
E a galera que doou, por exemplo, na vaquinha, conseguiu ter um entendimento de que aquela vaquinha que você doou, R$30, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer. E não só também com o objetivo do cinema como estética apenas, mas como um lugar de revolução também, né? O filme, inclusive, ele tá disponível, né, na plataforma. Qualquer pessoa pode ser um exibidor. Porque esse filme, pra gente, ele é um material de educomunicação, né? Meninas, eu queria saber, assim, como a gente tá na organização da Efêmera, eu, a Bela, a Monique também. Açúcar, que tá lá atrás. Açúcar. Videomaker, tá por trás das câmeras. A gente vai ver uma foto. Então a gente sabe o quanto é difícil fazer a gestão de tudo e tal. A gente sabe que como mulher é tudo mais complicado. Quais são os maiores obstáculos? Eu acho que os desafios são muitos, né? Assim, pensando que já era um desafio enquanto coletivo, né? Que a gente deixa de ser um coletivo para se tornar um negócio. E qual que é esse salto, né? Você tá sempre muito instável, assim, sem saber o que vai dar. E viver a instabilidade financeira disso, porque a gente tá empreendendo a partir de um lugar que é raça total, projetar um futuro e aprender um monte de coisa nesse caminho, coisas que a gente não é educado e nem ensinado na escola, sabe? Entendendo que a gente também não quer reproduzir o que já tá dado no mercado. Eu acho que como mulher a gente tem um desafio, como mulher negra a gente tem outro desafio, levando as temáticas que a gente tá levando, a gente tem outro desafio, e aí tem também as surpresas, né, do caminho que acontecem. Porque a coisa é viva, né? É ao vivo a parada. De repente, a gente ainda, pra ser mais feliz, assim, ficar mais emocionante a brincadeira, a gente ainda é assaltada, assim, na nossa casa. E é onde nós estamos nesse nossa momento. casinha. Ah, não. Guardem as câmeras, cuidado. Na semana do lançamento da empresa, a gente tava lançando uma vaquinha pra mobilizar a galera paralelamente. Então, imagina, a gente tentando mobilizar o mercado e falando, nascemos pra um assunto, né? No Instagram, em todo lacre, e todo, ai, vamos lá, vai ter Xandão, a gente vai receber vocês. Com R$18 mil de negativo, que os equipamentos eram emprestados de um amigo nosso. E a gente precisa devolver esses equipamentos e falando, bom, agora a gente vai ter que ir mesmo. A gente conseguiu já ter 100 pessoas que fizeram doações, que se engajaram. A gente já conseguiu 50% do valor a partir dessa vaquinha. Pra gente foi muito simbólico poder nascer de novo nesse lugar da coletividade. Com certeza. E poder fazer um exercício de humildade no sentido de não é porque a gente tá lançando uma empresa que necessariamente é uma coisa só nossa. Saca? E eu falei, pra mim tem a ver com esse lugar de vamos começar de novo desse lugar que é junto. Que é colocando as pessoas pra saberem que elas podem apoiar e que a gente também tem uma responsabilidade depois de devolver isso. E é uma puta resposta, tipo, da efetividade do que vocês comunicam, né? Sim. Vivenciar esses valores, sabe? Eu acho que a vida às vezes te coloca nessa prova de tipo, é isso, você acredita? Então vai lá. Fala pros seus amigos, fala pra galera que você foi assaltada. As pessoas acreditam nessa ideia mesmo. Que aí você vê os aliados brotarem, assim, gente que a gente nem imaginava e que se impactou com o nosso trabalho, sei lá, o ano passado. E aí eu falo, cara, isso dá uma força pra continuar. No meio do caos, há alguma esperança, né? E o quantas coisas nascem do caos. Então, chegamos ao ponto que estamos aqui pra mais uma coisa. Além dessa entrevista maravilhosa. Nós somos 2 projetos que falam sobre mulheres, que falam sobre criação. Bom, aconteceu isso com a Visionária. O que a gente, enquanto Efêmera, pode fazer pra colaborar com as meninas? E nós chegamos na ideia de um leilão online, onde a gente convocou algumas artistas da rede que pudessem doar obras para que essa grana, através do leilão, fosse 100% revertida para as meninas. E I'm counting. A ideia é que as obras vão ser surpresa. Nós vamos passar a descrição das artistas e a gente vai fazer um evento com Xandão. Parceira, Xandão. Xandão, olha pra mim. Nós ainda vamos comunicar nos próximos dias os detalhes desse evento. Para que as obras sejam entregues aos ganhadores do leilão e que também a gente faça uma confraternização onde todo mundo que quiser pode colar e colaborar com a quantia e de que forma achar que consegue. Então fica aqui o convite para vocês acompanharem tanto as redes da Efêmera quanto as redes da Visionária, para vocês saberem todos os detalhes sobre o leilão, sobre o evento e colaborarem com o que vocês puderem.
E com a economia criativa, um negócio social, projetos que estão falando em colocar as mulheres na linha de frente, colocarem questões tão importantes como questões sociais de representatividade. Tá aí uma ótima oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais da gente pessoalmente no evento, inclusive, e colaborarem com uma causa tão importante, porque esse obstáculo a gente já superou. Bate todo mundo! Com certeza. É isso. Ninguém vai aguentar com Sempre no alto. Bom, meninas, queria agradecer vocês receberem a gente hoje. Foi muito bacana, depois de ver o filme, conhecer hoje mais a fundo o trabalho de vocês foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada. Inspiradora, Obrigada, né, Bel. A gente ama as efêmeras. A gente chama as visionárias. E se vocês querem saber um pouco mais do leilão, do evento, de toda essa parceria que está inaugurando aí entre a efêmera e a visionária, deixa seu comentário aqui no vídeo. E não esquece de curtir, seguir, compartilhar, ativar as notificações e ficar por dentro das efêmeras. Bling, bling!